Olha, a Paula Figueiredo tem uma reportagem para nós aí, né, sobre o governo para os pobres, né? Que daí o Lula citou que para fazer isso precisa da reforma tributária. Vai, pode rodar. Quase 8 anos após o último reajuste da tabela do imposto de renda, onde foram definidos limites que vigoram até hoje, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma entrevista, afirma que o país precisa fazer uma reforma tributária e que seu objetivo é isentar do imposto de renda todos aqueles que ganham até R$5 mil mensais. Precisamos fazer uma reforma tributária de verdade para que as pessoas mais ricas, para as pessoas que vivem de dividendos, para as pessoas que, que ganham mais dinheiro, paguem mais imposto de renda e as pessoas que ganham menos, paguem menos imposto de renda. Não sei se você sabe que 60% das pessoas que pagam imposto de renda ganham até R$6 mil por mês. E essas pessoas são consideradas ricas. Você sabia? Essas pessoas que ganham R$6 mil são consideradas ricas. Eu fico imaginando um cara que ganha R$100 mil, se ele pagar R$2.500 de aluguel, sobra R$4,5 para ele. Se ele pagar a escola para o filho, sobra R$3 e pouco, para ele fazer todas as despesas de casa e para ele cuidar da família. Lula disse ainda que os brasileiros que ganham menos estão sendo prejudicados, pagando mais impostos do que aqueles que ganham mais. Conforme tabela atual, os trabalhadores de todo o país que ganham acima de R$ 1.903,99 ao mês são obrigados a declarar imposto de renda. Nós queremos é que as pessoas que ganham mais paguem mais. Proporcionalmente ele paga menos. Então o que nós queremos é que as pessoas que ganham mais paguem mais, as pessoas que ganham menos pagam menos, e que a classe média brasileira não seja tão sacrificada, porque todas as pessoas que recebem salário têm que descontar na folha de pagamento. Apesar de ser um aumento relativamente mais alto do que o esperado, é importante lembrar que a tabela de imposto de renda acumula uma defasagem histórica. Paula Figueiredo para o jornalismo da Rema TV. Tá aí, muito boa a matéria da Paula, viu? Parabéns, Paula, porque ela enriqueceu e aí fechou dando essa informação, né? Que essa questão da correção da tabela que não acontece lá desde do objeto de sonho do Zezinho, que é a Dilma, governo Dilma, depois o governo Temer. Chico, vou começar com você, que você estava falando aí da questão da reforma tributária, vem ao encontro do que disse aí o presidente na entrevista para a Globo News, né? Mas essa reforma aí, da maneira que está falando, não é reforma para baixar imposto, não. É para cobrar mais, porque ele quer, vamos dizer assim, pagar melhor o bolso dos outros, isso é fácil. Concordo também, até porque até a própria proposta do Bolsonaro também chegar para 5 mil o valor para ser taxado com imposto de renda. De fato, nós temos alguns anos aí que não é corrigido. Tá? Esse valor, Zezinho, eu acho que você, quando falou que 2,8 bi, trilhão, né? O rombo que dá é 2 trilhão. E a arrecadação é 2,8. Não, eu acho que não pode, isso tem uma coisa aí que está equivocado. É a mesma coisa da matemática do presente, mas aí ninguém pode cobrar muito dele, não, porque acho que ele não foi muito das aulas de matemática, porque 6 menos 2,5, na conta dele ainda dá 4,5. Mas, quando a gente vê um presente, uma fala dessa, esperar o quê? Esperar que eles queiram aumentar o imposto, eles queiram aumentar, só que é o que eu tenho dito. Tem que ver que, aumentando o imposto, dependendo da maneira que aumentar, caso você aumentar só o imposto de renda para os mais ricos, aí até aí tudo bem. Agora, se mexer a reforma tributária e vier ainda com mais uma taxação, se não houver uma reforma trabalhista real, verdadeira, que tiramos aí, que hoje, sobre a empresa hoje do lucro presumido, sobre a folha de pagamento, chega em torno de 40%. Tá? Isso é um absurdo. Em qualquer país desenvolvido do mundo, isso não acontece. E é por isso que acontece que o Brasil, as indústrias, principalmente, estão virando tudo chinesa. Ou seja, estão revendendo os produtos vindo da China. Por quê? Porque nós não temos uma política capaz de o empresariado brasileiro consiga produzir aqui. Porque a nossa mão de obra se torna cara em virtude não do nosso colaborador, em virtude do que pagamos de impostos para que governos incoerentes, incompetentes e, muitas vezes, governos
que mete a mão no erário público, faça o que fazem, e nós, o povo, o pequeno empresário, é que sofre nesse país. Muito bem. O Lula tem uma situação também que às vezes ele fala as coisas. A gente que acompanha aqui a política, a gente entende o que ele quer dizer, mas ele não consegue explicar. Porque quando ele fala aqui de que quem ganha 5 a 6 mil reais por mês é considerado rico, eu até concordo com ele, mas é considerado rico em relação às pessoas que ganham 1.500, não sabe, 1.500, 2 mil reais por mês. Né? Então é isso que precisa ser explicado. Alexandre, sua vez. Bom, eu já falei algumas vezes de reforma tributária. Eu tenho medo dessa reforma virar uma bagunça maior ainda que é atualmente. O PT já teve oportunidades enormes, tanto como governo, como deputados, senadores, de mandar algum projeto de reforma tributária e nunca fez. Eu não me recordo de alguma coisa nesse sentido. O que eu defendo? Um Estado menor, que daí todos nós vamos pagar menos imposto. Ademais, senhor presidente, 6 mil menos 2.500, que o senhor citou de aluguel, dá 3.500, não 4.500. Está que nem o ministro da Educação, que 8 mais 4 dava 11, se não falha a memória. Vamos cuidar com o que a gente fala aí também. Então, não acredito. Gostaria que fosse uma reforma tributária justa. Né? O pequeno é muito penalizado, é muito difícil ser empresário no Brasil. Você que está aí do outro lado, se você discordar, vá lá e abra a sua empresa. Se você só alterar o endereço, o órgão público nem precisa ir lá. Se for licença simplificada, você vai pagar a taxa daqui, taxa dali, taxa de lá. Então, é muita burocracia. No Brasil, as pessoas são incitadas a fazer o quê? A sonegar. Porque abrir uma empresa Estado, município, União, um Deus nos acuda, uma burocracia infernal. Então, a reforma tributária, volta a dizer o que eu falei no bloco anterior. Deveria ser uma consequência. Vamos olhar o tamanho do Estado. Você tem o exemplo da TV pública, a IBC, 3 bilhões de reais por ano. Para quê? Tem outras estatais que nada fazem. Essas agências reguladoras, que até agora eu não consegui entender qual é a função, a não ser empregar amigos e diretores e parentes, etc, etc. Função mesmo eu não consegui perceber. Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Água, Agência de Telecomunicação, Agência de Petróleo. Para quê? Nós temos que parar de criar gastos. Nós temos que ter eficiência. Daí vai ser mais fácil empreender no Brasil. Hoje, é mais fácil você comprar, como o Chico Orlando falou, produto que vai da China para vender aqui. Por quê? Porque nós não temos competitividade. A indústria do Brasil está atrasada, alguns segmentos sucateados, a gente está incentivando o quê? O pessoal a importar. Então, deveria sentar de uma forma, como a gente falou, descer do palanque, vamos envolver a sociedade como um todo, né? E aí vamos ver o que pode melhorar para o país. Mas que o final seja menor carga tributária e mais eficiência dos entes públicos. Arnaldo, sua vez. Não é minha área, né? Não é minha praia. Eu já trabalhei em Receita, mas lá nós mexíamos com ISS, IPTU, essas coisas. Quando se fala em reforma tributária nesse país, os colegas aqui esqueceram, estão criticando o governo Lula, mas esqueceram que passamos 4 anos falando nessa reforma tributária e que o governo anterior não fez. Antes dele também não fez, eu também não fizeram. Então, pois é, mas que teve a da direita e outra direita, ninguém fez nada até agora. Então, a gente criticar. Arnaldo, só me permita uma parte só, que eu acabei não comentando. Nós trabalhamos até o dia 29 de maio somente para pagar imposto. Então, vê que maravilha que o Brasil é. Mas isso representa o quê? Se fosse arredondar para maio... quinto? Um quarto? Dá mais. Dá um quarto? 40%. Se fosse pegar 12 vezes 40%, era 4 meses e mais aí 24 dias. Não, é alto. É muito alto o imposto, principalmente aqui, porque aqui se tributa o consumo, né? Porque não tem produção. Então, um país que não tem produção, falar em reforma tributária, é lógico, o troço vai desaguar em cima de quem está consumindo. Não tem jeito. Com relação a essas coisas, o Brasil é um país muito rico. Tem demonstrado isso, porque, olha, que batem, solavanco, ele ainda continua de pé. E eu gosto muito quando as pessoas falam a respeito dessa condição de dinheiro público, eu gosto muito de repetir uma frase que o doutor Hildo fala.
As pessoas, pô, mas Hildo, como é que você consegue fazer tanta coisa? Ele diz, é só não roubar. E é o que a gente espera. A corrupção, ele é o pior dos males que tem em qualquer país do mundo. Isso não é prerrogativa só nossa, não é prerrogativa só do município, não é prerrogativa só é do mundo. Aonde você não controlar, primeiro, a corrupção, você pode fazer reforma tributária, você pode fazer o que você quiser. Está fadado ao insucesso, tá? E está fadado à desgraça. Verdade. Então, eu espero que esse governo que esteja aí, que o Lula tenha aprendido, apesar de ter fatiado muito o governo, mas que ele fique de olho e combata a corrupção, porque os mesmos de outrora estão aí de novo. Tem que mudar o modus operandi, porque eu sempre digo, eu não posso dizer que o Lula é o maior desonesto do mundo, mas com certeza ele sempre levou, pelas composições partidárias, os seus governos, os mais desonestos do mundo. Esse negócio de reforma tributária faz aniversário a cada 4 anos. Começou lá em 94 com Fernando Henrique, 98 Fernando Henrique, 2002 Lula, 2006 Lula, 2010 Dilma, 2014 Dilma, depois o Temer no meio do caminho, aí depois o Bolsonaro em 2018 e está aí, é isso que a gente está vendo. Zezinho, sua vez. Mas o que nós estamos vendo nesse momento é o seguinte, promessas. Haddad prometeu 2 reformas tributárias esse ano, uma até abril e outra no segundo semestre. Se ele conseguir fazer uma, é muito bom. Essa reforma tributária é esperada porque ela resolve muitos problemas, como uma política de combustível que nós não temos. Entendeu? Agora, ela tem que ser uma reforma bem discutida, bem debatida, para chegar pronta no Congresso. Não adianta ficar discussando, falando, e que, na verdade, são falas ruins. Eu sempre falei, Bolsonaro tinha uma fala ruim, tinha uma intenção boa, mas uma fala ruim. Lula está no mesmo caminho. Lula não é aquele Lula de 2003 a 2008. Não é. É outro Lula. O sósia, é? Não, é aquele Lula que, eu já falei, eu sei que o processo de cadeia é um processo traumático, viu? A gente não volta mais o mesmo. Eu nunca fui para cadeia. Não, eu estou te falando, a gente não volta mais o mesmo. Então, eu sei que ele está vindo com falas ruins. Então, vir com essas falas desastrosas, mexendo como está mexendo com o mercado, com a economia ainda não, mas com o mercado, e a gente não sabe aonde vai chegar, porque não tem um plano de voo. Como é que o piloto vai fazer um voo e não tem um plano? Não tem como. Só que a gente dizia antes das eleições, assim, que nenhum dos dois tinha um plano de governo. Tinha um plano de poder. Ó, eu sempre fui crítico do Paulo Guedes. Ninguém criticou Paulo Guedes e Bolsonaro igual a mim. Nenhum de vocês. Vocês sabem disso. Isso é verdade. Concordo contigo 100%. Ninguém. Eu falava, não tenho... Eu sempre critiquei. Agora, o Paulo Guedes, você teve que morder a língua, né? Porque você falava que a Paulo Guedes economia não tinha, ia acabar. acertou, Chico. Paulo Guedes parecia conversa de bêbado e muteco. E acertou no final. Não, no final, o 2000 deu uma Acertou arrumada. em quê? Não. Onde o país do Você mundo quer comparar em Paulo crescimento. Guedes com Haddad? Will, você quer comparar Paulo Guedes com Haddad? Eu não posso. Paulo Guedes desviou dinheiro daqui e botou em offshore lá fora. Dinheiro dele. E antes de entrar no governo. Eu tô falando de Pois é, segurança mas jurídica. onde é que está a decência de um ministro da Fazenda que não acredita nem no seu país? Precisa Foi pegar 4 o seu dinheiro e botar anos pra fora? antes do Bolsonaro ganhar. 4 anos antes, pô. Deixa de falar. Deixa eu concluir. Isso é incompetência. Dizer que o cara fez alguma coisa, Will, a primeira coisa que eu faria é Botou investir dinheiro, no Brasil. ele colocou dinheiro, não tinha mais resultado, mais lucratividade. Se não deixar eu falar, Cícero, eu vou levantar e vou embora. Zezinho, sozinho, só para cobrar contigo, olha. Na fala dele, ele falou em quem tá aqui interrompendo agora é o 15% Chico. de PIB. Sabe qual foi o maior PIB da história do Brasil? 7,5%. Comenta aí. 7,5% foi o maior PIB da história do Brasil em 2010. Corta o Como é um microfone do presidente Chico Holanda que não tem nem agora. informação? Muito bem. Ô, Zezinho, vai. Então, o que nós estamos vendo no momento é algo assim. Lula, com a vida vivida dele de 2 anos na presidência e os palpites que ele deu na Cadeia. Dilma,
Aí o que nós estamos vendo aí, no momento, é que ele acha que é um super-ministro de economia. Ele é presidente. Deixa governar. Sabe fazer conta, Zé? Não. Então, para quê? 6 menos 2,5 dá... Zezinho, me responde uma coisa. Então, para que a gente votou em presidente e não votou para ministro, né? Não, mas... Tem que ter votado para ministro fazendo, então. Buiú, por favor. O presidente é o cara, rapaz. Sabe fazer conta. Ai, meu Deus do céu. Buiú, por favor. Então, o que eu estou falando é que precisamos ter cautela. Alguém precisa dar um conselho para Lula para ele diminuir o tom, parar desses palanques. Chegou a hora de governar. O povo brasileiro quer governabilidade, quer discussão de um projeto de povo e de país. Porque o que a gente está vendo aí é um monte de bravata, de fala desastrosa que está mexendo. Daqui a pouco vai chegar na economia. Ainda não abriu nem o orçamento, velho. Ah, Buiú, por favor, aqui a gente não está brincando, Buiú. Você está levando na brincadeira. Você está... Que brincadeira, eu tô falando, ainda não abriu nenhum orçamento. Como é que você vai falar em dinheiro? Como é que você vai falar em locação de Agora, ô Zezinho, se o Haddad fizer isso até abril, como prometeu, aí ele vai mudar essa imagem de ministro paraguaio, né? Mas eu tô aqui para elogiar, Cid. Não, Nosso papel da imprensa é criticar, que talvez o telespectador... Hoje ele é um ministro paraguaio, entendeu? Não vou explicar o que é aqui, quem está assistindo sabe. Eu sei. Você está contra o Estado vizinho que está desenvolvendo mais do que nós, o Paraguai? Não. O Estado não, o país vizinho? Você falou no Haddad, Vou falar né? Venezuela. Você falou, você falou no Haddad, nós não pode esquecer que ele lançou há pouco tempo um pacotaço de 242 bilhões, se não me falha a memória. Mais de 100 bilhões são aumento de imposto, não é isso? Inclusive a volta dos combustíveis. Você vê que zerou imposto, zerou IPI, enfim, ninguém morreu, nenhum Estado quebrou, nenhum não quebrou. Por enquanto. Pô, o que precisa é ter gestão. Então, vamos lá. Imagina mais de 100 bilhões de imposto. Que maravilha. E quando a gente fala, vamos isentar de 5 mil reais, a gente tem que lembrar o seguinte, tem o imposto de renda, mas toda vez que você vai no mercado comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, o feijão, você paga imposto de renda. Alexandre. Você vai tomar sua cervejinha, você paga imposto de renda. Alexandre. Desculpa, você paga imposto. Você vai comprar o seu creme dental, você paga imposto. Você vai comprar uma calça jeans, você paga imposto. Feijoada, paga imposto. Exatamente. Tudo, Então, mas para mim fazer, tem eu tudo isso comprei também. também. Então, a reforma tributária não é só o imposto de renda de 5 mil reais. Lógico que não. Você não está descobrindo a roda, né? Não estou, mas eu estou lembrando. Fica tranquilo, eu sei que você defende Lula. Você Não, esquerdista? não estou defendendo. Não estou. Nós Estou estamos dizendo que nós temos que lembrar que a gente está falando muito no imposto de renda. Tem outro imposto também, os outros impostos, IPI, ICMS, por aí afora. Arnaldo, vai lá, 30 segundos. Não tem mais nada o que falar, é então aguardar tá para bom. ver.